Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Então, voltamos aqui para o nosso Builderford Studio, né? E vamos dar continuidade na nossa criação. Agora vamos criar a tabela de pedidos, certo? A tabela onde vai ser armazenado os nossos pedidos. Na aula anterior eu falei que iríamos criar as 3 tabelas, mas a tabela de produtos ela já foi criada, né? Agora vamos criar a tabela de pedidos e a tabela de itens, né? Onde vai ser a tabela de itens, é onde a gente vai montar a nossa venda, né? Nossa venda vai ser montada ali, né? A saída do produto vai ser montada na tabela de itens, e a tabela de pedidos é onde vai ter as informações daquele pedido, né? Como o cliente, a data, tudo direitinho referente a, ao cliente, ao pedido, vai ser armazenado na tabela de pedido, né? Então vamos lá, vamos clicar aqui com o lado direito, New Table, e vamos colocar aqui pedidos, sempre no plural. Pelo menos isso pessoal, é o seguinte, é um padrão que eu criei, entendeu? As tabelas eu coloco todas elas no plural, certo? Pronto, então aqui, como é um padrão meu também, eu coloco aqui o ID pedido, ele vai ser primary key e auto incremento. E depois vamos colocar aqui, eu costumo colocar sempre, como vai ter as tabelas que tem chave estrangeiras, né? Que vai ter outros campos inteiros. Eu esqueci de colocar aqui o int, ó, pessoal. Se atente, porque tem que ser int, viu? Tem que ser int, não pode ser... O auto-incremento não pode ser baixar, não, viu? Tem que ser int, tem que ser do tipo inteiro. Se atentem a isso, que eu não mudei aqui o tipo de dados do campo. Pronto, então eu gosto de colocar sempre todos os códigos, né, os IDs, sempre, né, em sequência. Depois eu venho com os outros tipos de dados, ok? Então, ele vai receber aqui o código do cliente, que é o cliente, né, lembra do padrão? É um padrão meu, mas eu já identifico que aqui é uma chave estrangeira, por quê? Porque esse ID pertence àquela tabela, que é o nome da tabela cliente, ok? O nome da tabela mais o nome do campo. Então, cliente ID, eu sei que, no meu padrão, eu sei que isso aí é uma chave estrangeira, porque esse foi o padrão que eu criei. Então, aqui vai ser, ele não vai ser nulo, ele não pode ser nulo, né? Ele não pode ser nulo. Vou botar aqui not null. Depois é usuário ID, ele é do tipo int e é not null. Não é auto-incremento, mas é not null. E depois também tem, não vai ser do tipo it, mas também vai ser uma espécie de chave estrangeira, que é o pad, que é o prefixo de pedido, pad código pedido. Aqui é do tipo varchar, só que vai ter 25 caracteres. Não mais que isso, não vai, eu acredito que não vai ser mais que isso.
Aí depois vem a data do pedido, data, pede, data, pedido, vai ser do tipo date, é, pede CPF, cliente. Pessoal, é o seguinte, vai achar 15. Aqui, na verdade, é o seguinte, pessoal, eu vou colocar aqui só colocar esse campo, porque, por exemplo, agora, a depender de R$ 500, o cliente, como não vai ser uma nota, não vai ter nota fiscal, mas vamos simular, né, que seja uma nota e o cliente pediu para colocar o CPF dele na nota. Então você tem essa possibilidade de colocar o CPF na nota, ok? O PED. Ah, pessoal, também tem a forma de pagamento, né? PED forma pague, pagamento, que ele vai ser um int. Ele vai ser um int, não vai poder ser nulo, ele vai ser autoincremento. Deixa eu mover lá para cima. Ó, clicando em cima dele, com o lado direito, vai aparecer mover coluna up ou down. Né? Então eu quero mover para cima. Então é up. Pronto. Então eu já botei aqui, tudo aqui é int e agora vem os outros tipos de dados. Pedido fechado. Pedido fechado. Aqui vai ser, vai achar de 3, que é sim ou não. E pedido faturado. Também é 3. Vai ter 3 caracteres, porque é sim ou não. Certo? Então, esses são os campos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Int, date. Ok. Então, pessoal, é isso aqui. O nossa tabela de pedidos é basicamente isso, certo? Vou aplicar o que foi que deu um erro aqui. Tá vendo que o campo não pode ficar vazio. Mas por que aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, certo, pessoal. Tá certo aqui. Not null, not null, not null, not null. Então, todos esses aqui é not null. É porque eu não disse a qual base de dados essa tabela vai pertencer, por isso. Agora vai. Pronto. Fechei.
Ele está dando um bugzinho que ele não aparece aqui, essa parte de fechar. Pronto, pessoal, aqui nossa tabela aqui de pedido. Pronto, agora vamos fazer a nossa tabela de itens. Vamos fazer nossa tabela de itens. Itens. Vou dizer aqui que ela vai pertencer ao PDV. E vamos começar. Então, a tabela de itens, ela vai ter o ID do item, ID itens, vou botar assim mesmo. O ID itens ele vai ser do tipo int, vai ser primary key e auto increment. Ele vai ter o produto ID, que é o ID do produto. Ele vai ser do tipo int, não vai poder ser nulo e não vai ser auto-incremento. Ele vai ter o itens, meu Deus, itens, quantidade, QTD de quantidade, vai ser do tipo int, vai ter o itens, código pedido, eu vou botar itens código pedido não, porque aqui ele vai fazer referência não só ao pedido, a tabela de pedido, como referência a outras tabelas também. Por exemplo, o ajuste, a tela de ajuste também, ele vai ser, então, ele vai gerar um código que vai ser um código exclusivo. Então, eu não posso referendar esse campo ao pedido. Vou fazer referência a dizer que é um código, item código. Pronto, já sabe que esse item código ele pode ser o código do pedido, o código do ajuste ou o código da compra. Ele tem 25 caracteres e tem o item preco, que vai ser do tipo double, aí eu vou colocar aqui 10,2 e fecho parêntese. Pronto, tudo isso aqui é not null, ó. Nada disso aqui é not null, tudo isso aqui tem que existir. Se não existir, ele vai dar um erro. Então, lá
lá na nossa tela, a gente tem que tratar isso aqui, se certificar de que todos esses campos aqui, eles vão receber dados. Ele não pode ficar nenhum campo aqui sem receber dados. Se algum campo desse não receber, não receber, ficar vazio, ele vai dar um erro, ele vai dar um erro dar um erro de inserção, porque ele não pode ficar sem dados. Ok? Então está pronto aqui a nossa tabela de itens, certo? Vamos aplicar aqui e vamos fechar. Pronto. Agora, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer aqui, mas eu vou deletar, certo? Eu não vou deixar porque nesse caso aqui não vai precisar, porque assim, a gente tem que fazer referência, de qualquer maneira a gente vai ter que fazer referência a, a este campo. Então, não, a gente não precisa realmente não precisa fazer fazer ligação de chave estrangeira. Para mim não precisa. Quem quiser fazer, quem já conhece o método de fazer de chave estrangeira, pode fazer, mas eu não vou fazer porque no momento que a gente for criar o pedido, no momento que a gente for criando, adicionando os itens, a gente vai colocar todas as informações aqui, certo? Necessárias. Então, não vai precisar, a gente não vai precisar fazer ligação. Como a gente vai ter também uma view que vai, nessa view, a gente vai fazer as ligações, né? Vai fazer as ligações entre os dados, né? O ID do pedido com o, o código, o pé de código pedido, né? Com o item código, vamos fazer relação, então não há necessidade de a gente fazer uma ligação de foreign key, entendeu? Então, assim, ó, mas se vocês quiserem fazer, certo? Ou aqueles que ainda não sabem o que é uma, uma ligação, né? Uma ligação em tabela de um para muitos, porque um pedido ele pode ter vários itens, então a ligação aqui é de um para muitos, entendeu? De um para muitos. Então, um pedido ele pode ter vários itens, entende? Então aqui é um para muitos. Então, por exemplo, a ligação da chave estrangeira do, no caso do ID cliente, então um pedido ele pode ter N clientes, então um para muitos. Ele pode ter vários clientes, mas e o cliente também ele pode ter vários pedidos, então é muito para muitos no caso do pedidos com o cliente. Então, por exemplo, eu posso pesquisar aquele cliente e na hora da pesquisa o cliente ter vários pedidos, entendeu? Mas o item, o item, ele só pode ter um pedido. Ele não pode ter um item, ele pode ter mais de um pedido, entende? Então, é uma ligação, um para muitos. No caso do usuário também, muitos para muitos, porque o usuário ele vai lançar vários pedidos. Então, quando a gente for pesquisar se a gente for pesquisar um pedido, a gente vai ver que vários daqueles pedidos têm o mesmo usuário. Então, é muito para muitos. Entendeu? Então, a gente pode vir aqui, ó, virtual relação. Aqui tem a new relação, a gente pode pegar essa aqui, porque essa aqui é virtual. Eu quero essa aqui, a new relação, a nova relação. Eu posso clicar e vem aqui, ó. Como eu falei, é sempre da tabela que vai pertencer, da tabela que vai receber a chave estrangeira para a detentora da chave, entende? Então eu tenho que pegar nunca daqui para cá, tenho que pegar daqui para cá. Pego aqui e vou dizer aqui. Aí ela vai dizer aqui, ó, a foreign key, qual é a foreign key? É produto ID.
Produto ID está onde? Está em que tabela? Na tabela de item, tá vendo? Foreign key. E a tabela que faz referência a esse ID aqui é de qual tabela? Na tabela de pedido. Então aqui está certinho. Eu vou aplicar. Pronto. Aqui, ó. Então, você vê que aqui a tabela um para muitos, tá vendo? Que ele sai aqui com um, né? E vem, e aqui ele tem 3 perninhas dizendo que é um pedido, pode ter inúmeros itens, ok? Só mesmo para explicar, para vocês entenderem o que é uma chave estrangeira, certo? Fazendo isso aqui, eu não configurei lá, mas, por exemplo, se eu for deletar aqui um pedido, eu não posso, porque esse pedido, existe item nesse pedido, e tiver itens, por exemplo, eu lanço um pedido, né? Eu lanço um pedido, e dentro desse pedido eu lanço os itens. Se eu for deletar o pedido, eu não posso, porque existe itens dentro desse pedido. A não ser que eu configure lá e na on delete cascade. Então, para deletar em cascata. Quando eu deletar o pedido, deletar os itens que pertencem a esse pedido também. Mas como eu não fiz essa configuração, eu não consigo deletar, entendeu? Eu não consigo deletar. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui e vou deletar. Eu vou deletar isso aqui porque eu não quero essa. Eu não quero essa. Pronto. Aqui eu vou remover. Vamos remover essa chave estrangeira porque eu não quero essa chave estrangeira. Eu só coloquei ali só para vocês terem conhecer aqueles que não sabem, não têm noção do que é uma chave estrangeira, para vocês ficarem, pelo menos ter noção do que é uma chave estrangeira. A chave estrangeira é uma chave que faz referência a uma outra tabela. Basicamente isso. Ok? Pronto. Então a gente já tem aqui nosso pedido, nossa tabela de pedido e a nossa tabela de itens. Então, na próxima aula, vamos começar, agora sim, vamos começar a criar, porque a gente já tem aqui o básico das tabelas que vamos precisar para dar início a nossa criação de vendas, né, de PDV e tal. A gente precisa dessas tabelas, né, das tabelas de pedido, de item e das demais tabelas, porque já vamos criá-las, né, criar os formulários, por exemplo, de cliente e já cadastrar um cliente, um produto, já cadastrar produtos, o usuário já cadastrar usuários, fornecedor e funcionários também. Até porque eu quero pegar dessa tabela aqui, eu não vou criar, eu vou digitar o nome, fazer uma busca. Na tela de usuários eu vou fazer o seguinte, vai ter um campo lá que eu vou fazer uma busca pelo nome, encontrando o usuário, eu vou clicar nele e ele vai me trazer alguns registros da tabela de funcionários para a tabela de usuários, porque para a pessoa ser usuário do sistema, precisa ser funcionário, ok? Isso é regra, porque não vem uma pessoa de fora para mexer no sistema, a não ser que seja o administrador, a pessoa, o desenvolvedor, né? Que ele não é funcionário, mas ele faz a manutenção do sistema. Aí beleza. Mas para você trabalhar no sistema,
Você precisa ser funcionário, ok? Beleza, pessoal? Então, voltamos na próxima aula. Até mais. Tchau.